Olá, meus amados, aqui é a Josi, terapeuta do grupo Fonte do Saber. Estou aqui para continuar a leitura do livro A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. Antes de iniciar a leitura, vamos tomar uma respiração profunda, agradecer e meditar nas frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Vamos iniciar agora a quarta lição. O único favor duradouro que um pai pode prestar a um filho é ajudá-lo a fazer-se por si. Quarta lição, o hábito da economia. Querer é poder. O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, cabelo e células nervosas. É com esse material de construção que ele modela, por meio da lei do hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a fazer economia sem lhe ensinar a maneira de economizar é o mesmo que desenhar um cavalo e escrever embaixo: isso é um cavalo. Todo mundo sabe que economizar dinheiro é uma das coisas essenciais para o triunfo. Mas a grande pergunta que se faz a maioria dos que não economizam é a seguinte: como poderei fazer isso? A economia é apenas uma questão de hábito. Assim, é natural que a presente lição comece por uma ligeira análise da lei do hábito. É verdade que o homem, por meio dessa lei, forma a sua personalidade, por meio da repetição. Qualquer ato cumprido por nós algumas vezes se torna um hábito. E a mente parece então não ser mais do que uma massa de forças estimuladoras originando-se dos nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, o hábito impele voluntariamente o indivíduo à ação. Por exemplo, siga alguém um caminho todos os dias, quando se dirigir ao trabalho ou a outro lugar que visite com frequência, e dentro de pouco o hábito estará formado. A mente da pessoa a levará automaticamente por aquele caminho sem que aí intervenha o pensamento. Ainda mais se sair com a intenção de seguir em outra direção e não tiver sempre em mente a ideia de mudar de caminho, o hábito a conduzirá pelo caminho de todos os dias. Os oradores chegam à conclusão de que o fato de contar repetidas vezes uma história baseada em pura ficção faz entrar em ação a lei do hábito. E logo esquecem-se se a história é verdadeira ou não. As barreiras de limitação construídas pelo hábito. Milhões de pessoas atravessam a vida na pobreza por terem feito um emprego destruidor da lei do hábito. Por não compreenderem essa lei, nem também a da atração, por meio da qual as coisas semelhantes se atraem, aqueles que permanecem na pobreza raramente se convencem de que a sua situação é uma consequência lógica dos seus próprios atos. Se fixarmos na mente a ideia de que a nossa capacidade de ganhar dinheiro se limita a uma certa quantia, nunca chegaremos a ganhar mais do que isso. Aceitaremos a limitação e muito em breve nos sentiremos mergulhados no medo da pobreza. As oportunidades não nos baterão mais à porta. A nossa sentença foi lavrada, a nossa sorte decidida. A formação do hábito da economia não significa a limitação das faculdades de ganhar dinheiro. Significa justamente o contrário. Isto é, que se aplicará
a lei de modo a não somente conservar o que se ganha de maneira sistemática, como também a colocar na nossa frente oportunidades maiores, dando-nos visão, confiança em nós mesmos, imaginação, entusiasmo, iniciativa e autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Em outras palavras, quando o leitor compreender realmente a lei do hábito, terá assegurado o seu triunfo no grande jogo de ganhar dinheiro. Deve proceder da seguinte maneira. Primeiro, por meio da lei do objetivo principal definido, organize na mente uma descrição perfeita e defina o que quer, inclusive a quantia que pretende ganhar. O subconsciente se apodera então do quadro traçado e o emprega como uma planta para modelar os pensamentos e as ações em planos práticos, para a consecução do objetivo principal ou propósito definido. Por meio da lei do hábito, a pessoa fixa na mente o propósito de seu objetivo definido, da maneira descrita na segunda lição, até que ele fique implantado de modo firme e permanente. Esse processo destruirá a consciência da pobreza, que será substituída pela consciência da prosperidade. Comece então a exigir prosperidade e esperá-la e a preparar-se para recebê-la e usá-la sabiamente, abrindo assim o caminho para o estabelecimento do hábito da economia. Segundo, tendo dessa maneira aumentada a capacidade de ganhar dinheiro, fará novo uso da lei, estabelecendo por meio de uma declaração escrita o seu objetivo principal definido, para pôr de lado uma determinada quantia. Assim, quando o salário aumentar, a economia crescerá da mesma proporção, exigindo de si um aumento da capacidade para ganhar dinheiro e, por outro lado, separando sistematicamente uma quantia certa do seu ganho. Dentro em pouco chegará a eliminação de todas as limitações imaginárias do seu espírito e terá aberto o caminho para a independência financeira. Nada mais fácil de conseguir. Fazendo a aplicação da lei em sentido contrário, deixando que o medo da pobreza se apodere da nossa mente, cedo teremos reduzido nossa capacidade de ganhar dinheiro, a ponto de não podermos ganhar sequer o suficiente para fazer frente às nossas próprias necessidades. Os editores de jornais podiam criar um verdadeiro pânico em uma semana, bastando para isso encher as suas colunas de notícias acerca de falências comerciais, a despeito da pequena proporção de casos desse gênero. As ondas de crime são em grande parte produto do sensacionalismo jornalístico. Um simples assassinato, quando explorado pelos jornais por meio de títulos escandalosos, basta para iniciar uma onda regular de crimes análogos em várias localidades. Depois que os jornais publicaram histórias de aplicações de injeções misteriosas, casos idênticos apareceram em várias localidades dos Estados Unidos. Todos nós somos vítimas dos nossos hábitos, seja qual for a nossa situação na vida. Qualquer ideia deliberadamente fixada na mente ou qualquer ideia que permitamos se fixe na nossa mente como resultado da sugestão do ambiente, da influência de associados e etc., nos levará certamente a praticar atos de acordo. Forme alguém o hábito de pensar e falar em prosperidade e abundância, e muito em breve evidências materiais começarão a manifestar-se sob a forma de novas oportunidades mais amplas e inesperadas.
As coisas iguais se atraem. Se um comerciante se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem, as coisas irão mal de fato. Um pessimista, se o deixarmos exercer sua influência durante muito tempo, pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e conseguirá isso implantando nos espíritos a ideia da pobreza e do fracasso. Somos magnetos humanos e estamos constantemente atraindo para nós as pessoas cujas características se harmonizam com as nossas. Não devemos sequer ser esse tipo de pessoa. Um dos banqueiros mais prósperos dos estados de Illinois afixou o seguinte letreiro no seu escritório: aqui só se fala em prosperidade. Quem souber de casos infelizes, é favor guardá-los para si, pois não temos interesse em conhecê-los. Nenhuma firma comercial deseja contratar os serviços de um pessimista. E todos os que compreendem a lei da atração e a lei do hábito evitarão um pessimista, como evitam um larápio qualquer, pois sabem muito bem que os indivíduos pessimistas destroem tudo em torno de si. Em dezenas de milhares de lares, o tópico geral da conversa é a pobreza, e por isso a maioria desses lares não obtém mais do que isso. Pensam em pobreza e aceitam a pobreza como seu quinhão na vida. Julgam que pelo fato de os seus antecessores terem sido pobres, eles permanecerão pobres também. A consciência da pobreza é formada em consequência do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. A escravidão das dívidas. A dívida é um senhor impiedoso, um inimigo fatal do hábito da economia. A pobreza por si só é suficiente para matar a ambição e destruir a autoconfiança e a esperança. Mas acrescente-se a ela a responsabilidade das dívidas e toda e qualquer vítima desses dois cruéis senhores estará inevitavelmente condenada ao fracasso. Sob o peso das dívidas, nenhum homem é capaz de realizar o seu melhor trabalho ou de expressar-se em termos que infundam respeito, de criar ou levar avante um objetivo definido na vida. O homem que se deixa escravizar pelas dívidas é tão desamparado como o escravo limitado pela ignorância ou preso aos grilhões. Um amigo íntimo meu, cujos vencimentos são de $1.000 por mês, é casado com uma senhora que gosta da vida de sociedade e de exibições, gastando para isso $20.000 por ano, quando o rendimento do casal é de apenas $12.000. Um débito de $8.000 é o que meu amigo tem como certo. Os filhos são gastadores, tendo aprendido esse hábito com a mãe. São 2 moças e um rapaz, que estão em idade de frequentar a escola superior, mas não podem fazê-lo, devido à situação econômica do pai. O resultado é o mal-entendido entre pais e filhos e uma vida familiar insuportável. É terrível pensar em atravessar a vida como uma vítima, acorrentada inteiramente aos outros por dívidas. A acumulação de dívida é um hábito. Começa-se de modo modesto, até que as dívidas vão assumindo proporções enormes, pouco a pouco dominando inteiramente o indivíduo. Milhares de jovens casais iniciam a vida conjugal sob o peso de dívidas desnecessárias e nunca mais conseguem libertar-se delas. Passada a lua de mel e a novidade do casamento, o casal começa a sentir os embaraços financeiros. Finalmente, os esposos ficam insatisfeitos um com o outro e produzem-se desentendimentos sérios que
quase sempre terminam em divórcio. Um homem escravizado pelas dívidas não encontra tempo nem gosto para formar um ideal. Implanta limitações no seu espírito. Condena-se a viver agrilhoado ao medo e à dúvida aos quais nunca escapa. Para evitar a infelicidade das dívidas, é pouco todo o sacrifício que se faz. Pensemos no que devemos a nós mesmos e aos que dependem de nós e tomemos a resolução de nunca dever a ninguém. É esse o conselho dado por um dos homens que maiores êxitos tem alcançado e cujas as primeiras oportunidades foram destruídas pelas dívidas. Esse homem conseguiu compreender a tempo o caminho errado que seguia. Eliminou o hábito de comprar o que não necessitava e libertou-se da escravidão das dívidas. A maioria dos homens que se habituam a dever não tem a felicidade de compreender o seu erro a tempo de libertar-se dessa prisão, pois a dívida é qualquer coisa semelhante à areia movediça que vai levando o indivíduo cada vez mais para o fundo. O temor da pobreza é um dos mais devastadores dos 6 medos básicos descritos na terceira lição. O homem que se endivida irremediavelmente é uma vítima do medo da pobreza. Perde a ambição e a confiança em si mesmo, mergulhando pouco a pouco na apatia. Há 2 classes de dívidas, e tão diferentes em natureza que merecem ser descritas aqui. Quem disse que isso não era possível? E que grandes realizações terá essa pessoa a seu crédito para empregar tão facilmente a palavra impossível? 1. As dívidas decorrentes de coisas supérfluas e que se tornam um peso morto. 2. As dívidas feitas no decorrer de uma transação comercial ou profissional que representam mercadorias ou trabalho e que podem ser convertidas em ativos. A primeira classe de dívidas é a que deve ser evitada de toda maneira. A segunda pode ser tolerada, uma vez que o devedor seja prudente e não se permita ir além dos limites razoáveis. Desde o momento em que o indivíduo vai além desses limites, entra no campo da especulação, a qual antes devora as suas vítimas do que as enriquece. Em geral, todas as pessoas que gastam mais do que podem são tentadas a especular com a esperança de que podem liquidar, com a simples volta da roda da fortuna, por assim dizer, todo o débito. A roda da fortuna, porém, costuma parar quando não deve, e longe de estarem livres das dívidas, os especuladores quase sempre se tornam escravos dela. O medo da pobreza destrói a força de vontade das pessoas endividadas, que ficam assim incapacitadas de restaurar a fortuna perdida. E o que é pior, perdem toda a ambição de libertar-se da escravidão das dívidas. Quase não se passa um dia em que a gente não tenha uma oportunidade para ler nos jornais notícias de suicídios motivados por dívidas e preocupações financeiras. Essa causa motiva mais suicídios por ano do que todas as outras juntas. E isso é um leve indício da crueldade do medo da pobreza. Durante a Guerra Mundial, milhões de homens se enfrentaram nas trincheiras sem vacilar, embora soubessem que a morte os rondava bem de perto. Entretanto, diante do medo da pobreza, os homens se tornam servis, desesperam-se, perdem a razão e se suicidam. A pessoa que não tem dívidas pode afastar a pobreza e conseguir grande sucesso financeiro, mas para aqueles que
tem dívidas, as realizações são apenas possibilidades remotas e nunca uma probabilidade. O medo da pobreza é um estado de espírito destruidor negativo. Além disso, tem tendências para atrair disposições de espíritos semelhantes. Por exemplo, o medo da pobreza pode atrair o da doença e os dois o da velhice, de maneira que a vítima, que já é uma presa da pobreza, adoece e envelhece antes do tempo. Milhões de pessoas têm encontrado a morte prematura em consequência desse cruel estado de espírito. Há menos de 12 anos conheci um rapaz que exercia um cargo de responsabilidade no National City Bank of New York, gastando mais do que podia. Contraiu inúmeras dívidas. Esse hábito destruidor transpareceu em breve no trabalho e o rapaz foi imediatamente dispensado. Conseguiu outro emprego com menor salário, porém os seus credores o atrapalhavam tanto que ele resolveu pedir demissão e mudar-se para outra cidade, onde esperava escapar a essa perseguição e onde pretendia ficar até juntar dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas. Os credores, porém, parecem dotados de um faro especial para seguir os devedores, e assim logo descobriram o rapaz, e o seu novo patrão, inteirado da situação, preferiu dispensá-lo. Durante 2 meses ele procurou em vão emprego. Uma noite de inverno subiu a um dos edifícios mais altos da Broadway e se atirou ao solo, morrendo instantaneamente. As dívidas reclamaram mais uma vítima. Como dominar o medo da pobreza? Para se ver livre do medo da pobreza, o indivíduo que tem dívidas precisa tomar 2 decisões. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e, em seguida, liquidar pouco a pouco os débitos já contraídos. Livres da preocupação das dívidas, estaremos prontos para reformar os nossos hábitos mentais e redigir a nossa marcha para a prosperidade. Devemos adotar como parte do nosso objetivo principal definido o hábito de economizar uma parte certa do nosso rendimento, mesmo que essa economia seja apenas de 10 centavos por dia. Muito cedo o hábito se instalará em nossa mente e sentiremos alegria em economizar. Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro, mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar. Isso contribuirá para que se alcance independência financeira. Não basta, porém, libertar-se de um hábito indesejável, pois hábitos assim têm acentuada tendência para reaparecer, a menos que sejam substituídos por outros de natureza diferente. A perda de um hábito qualquer deixa um vazio na mente, e esse vazio precisa ser preenchido com outra forma de hábito. Do contrário, o velho ocupante retornará e reclamará o seu posto. No decorrer deste curso, descrevemos muitas formas psicológicas que pedimos ao leitor para aprender de cor e pôr em prática. Uma dessas fórmulas é encontrada na 3ª lição, sendo seu objetivo desenvolver a autoconfiança. Tais fórmulas podem ser assimiladas e transformadas numa parte do maquinismo mental, por meio da lei do hábito, caso sejam seguidas as instruções para a prática que acompanham cada uma delas. Imaginemos que o leitor esteja lutando para conseguir sua independência financeira. Poupar dinheiro não é difícil, depois de dominado o medo da pobreza e desenvolvendo-se no seu lugar o hábito da economia. Ficaria seriamente desapontado se soubesse ter dado a qualquer dos meus leitores, nesta lição ou em qualquer outra, a impressão de que o triunfo só pode ser medido em termos de dólares. Entretanto, o dinheiro representa importante fator para o triunfo,
sendo assim necessário dar-lhe o devido valor. Em qualquer sistema filosófico que se destine a auxiliar a humanidade a se tornar útil, feliz e próspera. A verdade fria, cruel e terrível é que, nesta idade de materialismo, o homem que não se entrincheira através da força do dinheiro vale tanto quanto a poeira que pode ser levada ao sabor de qualquer vento. O gênio pode oferecer muitas compensações aos que o possuem, mas permanece o fato de que, sem dinheiro para lhe dar expressão, o gênio é uma glória vazia, sem vida. O homem pobre está à mercê do que tem dinheiro. É isso um fato, seja qual for a habilidade que se possua, a educação que se tenha ou o talento natural de que se seja dotado. Não há meio de escapar ao fato de que a maioria das pessoas nos julgará em grande parte pela conta corrente que tivermos no banco, quem quer que sejamos. Ao encontrar um estranho, a primeira pergunta que ocorre à maioria das pessoas é a seguinte: será rico? Quanto possui? Se a pessoa tem dinheiro, é bem recebida em todos os lares e casas comerciais. E as oportunidades não lhe faltarão. Todas as atenções lhe são prestadas. É um príncipe e, como tal, tem direito às melhores coisas da terra. Mas, se é uma pessoa mal vestida, com as solas dos sapatos gastas, a roupa amarrotada, o colarinho sujo e demonstra claramente sinais de pobreza, ai dele, porque a multidão lhe pisará nos pés e lançará no seu rosto a fumaça do desrespeito. Essas afirmativas não são muito agradáveis, mas possuem uma virtude. Experimentem a verdade. A tendência para julgar as pessoas pelo dinheiro que possuem ou pelo poder de controlar o dinheiro não é confinada apenas a uma classe da sociedade. Todos nós temos um pouquinho dela, quer reconhecemos ou não o fato. Thomas Alva Edison é um dos inventores mais conhecidos e respeitados do mundo. Entretanto, não há exagero em afirmar que teria continuado a ser um desconhecido, uma personagem obscura, se não tivesse seguido o hábito de fazer as suas economias de dinheiro e demonstrado habilidade nesse terreno. Henry Ford nunca teria conseguido uma primeira base com a sua carruagem sem cavalos se não tivesse desenvolvido desde cedo na vida o hábito da economia. Além disso, se Ford não tivesse posto algum dinheiro de lado e se tivesse se deixado empolgar pelo poder, teria sido tragado pelos competidores ou pelos que ambicionavam tornar-lhe o negócio há muitos anos. Muitas vezes acontece que um homem trilhe por um tempo a estrada do triunfo e a primeira queda nunca mais se levanta, apenas porque não possui dinheiro para as horas de emergência. O número de falências por ano devido à falta de capital reserva para as emergências é realmente assombroso. Essa causa motiva mais falências comerciais do que todas as outras combinadas. Os fundos de reserva são essenciais para a operação eficiente de qualquer negócio. Do mesmo modo, as economias são essenciais para o triunfo individual. Sem fundos de economia, o indivíduo sofre por dois lados. Primeiro, pela incapacidade de agarrar as oportunidades que aparecem apenas para as pessoas que possuem algum capital e, em seguida, pelos embaraços que surgem numa emergência que exige dinheiro. Pode-se dizer também que o indivíduo sofre ainda por um terceiro lado, quando não desenvolve o hábito da economia. Ressente-se da falta de outras qualidades essenciais para o triunfo e que se originam
da prática da economia. Os centavos que a gente costuma jogar fora, se fossem sistematicamente economizados e adequadamente empregados, poderiam conduzir à independência financeira. O meio mais fácil de o seu dinheiro aumentar. A faculdade de ganhar dinheiro e o economizar constituem uma ciência, mas as regras por meio das quais o dinheiro é acumulado são tão simples que qualquer pessoa pode segui-las. O principal requisito para isso é a força de vontade para subordinar o presente ao futuro, eliminando as despesas desnecessárias com coisas de luxo. Um jovem que recebia apenas $20 por semana como chofer de um grande banqueiro de Nova York foi aconselhado por seu patrão a tomar nota de cada centavo que gastasse por semana. No fim da primeira semana, apresentou a seguinte nota de despesas. Segue o gráfico abaixo. Tais números contam uma história trágica que pode muito bem ser aplicada a milhares de outras pessoas jovens. De $20, economiza apenas 53 centavos. Gasta $7,47 com coisas que poderiam ser bastante reduzidas e algumas até mesmo eliminadas. Na verdade, com exceção da barba e do lustro dos sapatos, ele poderia economizar todo o restante dos $7,47. Na tabela organizada pela Associação de Empréstimos e Construções, pode-se ver o que representa uma economia de $7,47 por semana. Suponhamos que aquele rapaz guardasse $25 por mês. No fim de 10 anos, com juros, teria nada menos que $5.000. Cada fracasso, cada adversidade, cada sofrimento podem ser uma bênção disfarçada, pois abranda a parte animal da nossa natureza. O jovem em questão tinha 21 anos de idade no momento em que realizou o balanço das suas despesas. Aos 31, poderia dispor de uma quantia substancial num banco, tendo economizado $25 por mês. E essa economia lhe teria dado muitas oportunidades que o conduziriam à independência financeira. Alguns indivíduos de visão estreita, pseudo-filósofos, vivem dizendo que ninguém pode ficar rico economizando apenas alguns dólares por semana. Isso pode conter uma boa dose de verdade. Mas o outro lado do caso é que a economia, mesmo de uma pequena quantia, coloca o indivíduo em situação tal que muitas vezes lhe dá vantagens comerciais que podem encaminhá-lo rapidamente para a independência financeira. A tabela da Associação de Empréstimos e Construções de Nova York mostra que uma economia mensal de $5 durante 10 anos proporciona uma soma bem razoável. Seria interessante para o leitor copiar essa soma, pregá-la no espelho no qual se mira todas as manhãs e todas as noites. Por isso, lhe incutirá a ideia de economia. A tabela deve ser reproduzida em letras grandes e colocadas nas paredes de todas as escolas públicas do mundo, onde possa servir de constante lembrete às crianças sobre o valor do hábito da economia. Há alguns anos, antes de dar grande importância ao hábito da economia, fiz um balanço do dinheiro que gastava facilmente. A quantia foi tão alarmante que me levou a escrever esta lição e acrescentar o hábito da economia às 15 leis do triunfo. Do balanço que realizei, constatei o seguinte: $4.000 herdados, empregados no negócio de peças de automóveis de sociedade com um amigo, que perdeu o dinheiro dentro de um ano. $3.600, dinheiro extra ganho com artigos escritos para jornais e revistas. Todo ele gasto inutilmente. $30.000 ganho com treinamentos de 3.000 vendedores com o auxílio da filosofia da Lei do Triunfo.
Esse dinheiro foi empregado numa revista que não teve êxito por falta de capital reserva. 3.400 dólares. Dinheiro extra ganho com discursos e conferências públicas. Todo gasto à medida que ia entrando. 6.000 dólares. Quantia que podia ter sido economizada durante o período de 10 anos. 2 salários regulares na base de 50 dólares mensais. 47.000 dólares. Se essa quantia tivesse sido economizada e empregada nas associações de empréstimos e construções ou em outros negócios que rendessem juros compostos, ascenderia a soma de 94.000 dólares. Não sou vítima de nenhum dos hábitos mais comuns de dissipação, como jogos, bebidas e excessos de diversões. É quase incrível que um homem com hábito de vida razoáveis e moderados tivesse gastos infrutíferamente 47.000 dólares em pouco mais de 10 anos. Mas isso pode acontecer. Uma reserva de capital de 94.000 dólares rendendo juros compostos é o suficiente para dar a qualquer homem a independência financeira de que ele necessita. Lembro-me de uma ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou um cheque de 500 dólares por um discurso que pronunciei num banquete oferecido aos empregados dele. E lembro-me ainda do que me veio à mente quando abri a carta com o cheque. Eu pretendia comprar um automóvel novo e aquela quantia dava exatamente para pagar a primeira prestação. Em 30 segundos, eu havia, assim, gasto todo o dinheiro que recebera. Talvez muitas pessoas já tenham passado pela mesma experiência. Quase todos pensam, mas na maneira de gastar, negligenciando completamente o hábito da economia. E qualquer ideia que frequenta a mente humana, sendo sempre bem recebida, volta a ela muitas vezes. Na verdade, o hábito da economia pode ser tão fascinante como o hábito de gastar, mas isso somente depois de se tornar um hábito bem arraigado e sistemático. Gostamos de fazer o que é sempre repetido, ou, por outras palavras, conforme descobriram os cientistas, somos vítimas dos nossos hábitos. O hábito da economia requer mais força de caráter do que desenvolve a maioria das pessoas. Porque economizar significa também negar a si mesmo diversões e prazeres de vários gêneros. Por essa razão, o indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire ao mesmo tempo muitos dos outros hábitos que conduzem ao triunfo, especialmente autocontrole, confiança em si mesmo, coragem, equilíbrio e libertação do medo. Até a próxima, meus amados. Muito amor na vida de cada um de vocês. Gratidão.